Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. Boa noite, meus amados. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Senhor, nesse a qual nós relembramos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, através da comemoração da Páscoa.
O culto deu-se início com nós relembramos aí uma dramatização que nós passamos no ano passado, né, onde fala sobre a via dolorosa, né? Nunca esqueça aquilo que Cristo fez por você, né? Todo o seu sofrimento, aquilo ali é algo insignificante comparado a todo o sofrimento que o Senhor passou. Ali é só a imaginação, né? Então, mas lembre-se, se você acha que aquilo ali é doloroso, Cristo passou muito mais por amor a você. Então, meus amados, nunca esqueça do amor grandioso que Deus tem por cada um de nós. Então, vamos encurvar nossas cabeças, vamos agradecer a Ele por isso e por muito mais que Ele tem feito em nossas vidas. Pai amado, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te por esse culto que agora se inicia, um culto onde nós relembramos o teu amor, a tua graça e misericórdia através do sacrifício de Cristo ali na cruz, aonde nós recordamos através da Páscoa. Mas que não seja apenas hoje, mas a cada dia de nossas vidas, a cada momento, possamos estar relembrando desse amor tão grandioso que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe nesse dia, né, nesse culto, que seja para a tua honra e glória. Em nome de Cristo que te oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, vamos cantar o hino, né, do Voz de Melodia, o hino 356, que tem um título, Jesus é Melhor. Cantemos todos juntos. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo,
mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Nunca esqueça, meus amados, Jesus é muito melhor do que tudo que nós temos. Se você acha que tem uma vida boa, agradeça a Deus. Se você acha que tem uma família boa, agradeça a Deus, porque foi Ele que deu. E Ele é muito melhor do que tudo isso. Meus queridos, agora nós vamos ter um especial com a participação dos jovens, né? Então convido os jovens que vão fazer essa programação. Boa noite, irmãos. Então, como hoje é Páscoa, né, o nosso culto de Páscoa, nós preparamos um especial para cantarmos. Então, nós vamos cantar o hino chamado Por Sua Cruz. Então, eu peço que os irmãos escutem com atenção, prestem atenção na letra e que os irmãos possam ser edificados através desse hino. A lei que condenava moriu, o véu que separava se partiu, muralhas e cadeias destruiu. Por sua cruz, em sua própria carne a lei travou. A nossa culpa a morte dor tomou. A cólera dos céus Cristo aplacou. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados fomos por sua cruz. De toda tribo, povo e nação, o sangue de Jesus nos faz irmãos. Vivemos num só corpo em comunhão. Por sua cruz, alicerçados fomos nessa luz. A pedra angular se é Jesus, que em vida santa e reta nos conduz. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximados fomos por sua cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliados
Amém, irmãos. Eu falei programação, mas é participação, né? Eles participaram aí do culto, né? Que louvado seja o nosso Deus. Orem pelos jovens de nossa igreja, que eles possam estar crescendo aí cada vez mais, se empenhando mais na obra do Senhor. Meus amados, agora eu convido que abram suas Bíblias para o livro de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Oremos. Santo e eterno Pai, mais uma vez te demos graças. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra. Continue a nos abençoar, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, agora vamos cantar o hino 255 do Voz de Melodia. Hino 255 é Conforme a tua infinita graça. Cantemos todos juntos. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor,
coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, que entoarei a ti o meu louvor. É só pela infinita graça do nosso Senhor que estamos aqui, meus amados. Pela sua misericórdia, pela sua graça que é infinita, e não temos palavras para colocar aqui de tão grande que é essa graça, porque nós somos pecadores. Não adianta dizer que vamos melhorar, mas a tendência, segundo a palavra de Deus, que a cada dia que passa o homem vai ser mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. E cabe a nós que conhecemos a verdade lutar contra isso, que não deixar essas coisas entrar dentro de nossa igreja e clamar pela graça de Deus, porque tempos piores virão. Convido agora, meus amados, o grupo de louvor, que vai fazer a participação também no dia de hoje. Boa noite, irmãos. Então, como de costume, nós vamos cantar 3 hinos e eles já são conhecidos, nós já cantamos na igreja. Será Manancial, Logo de Manhã e A Começar em Mim. Espero que os irmãos cantem junto conosco e nos acompanhem. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para ti.
perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a fruta em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Graças a Deus, meus irmãos. Como o hino mesmo fala logo de manhã, nós temos que começar logo cedo a buscar ao nosso Deus, a servir cada vez melhor, como o hino fala que tem que ser a começar em mim. Nós não podemos esperar pelas outras pessoas. Para servir ao nosso Deus, não cabe às outras pessoas, cabe a mim. Eu, individualmente, eu tenho que servir ao nosso Deus, porque eu que vou prestar conta lá no céu de tudo aquilo que eu fizer aqui na terra. Então, a começar em mim, eu falo de mim mesmo. Temos que, ou melhor, eu tenho que melhorar ainda mais. Buscar a fidelidade ainda mais ao nosso Deus. E não apenas só eu. Cada um de nós, cada um de vocês deve buscar ainda mais ser fiel ao Senhor. Nós temos ainda mais uma participação especial. Agora vamos ter a participação da irmã Meire e também com a irmã Mediane. Elas estão convidadas a participarem. Boa noite, irmãos. Nós iremos cantar o hino Que Excelsa Graça. Foi meu Jesus quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao meu bom Deus, que o seu Filho ofereceu, por mim tão pobre e pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor,
Amém, irmãos. Vamos mais uma vez louvar o nosso Deus agora com o hino do HCC, né, que é o Hinário para o Culto Cristão, de número 380. E ele tem o título Com a Minha Voz Clamo ao Senhor. Cantemos todos juntos o hino 380 do HCC. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Que possamos realmente, amados, com a nossa voz clamar ao nosso Senhor, louvá-lo, né, como o hino diz, com a minha voz clamo ao Senhor, né, que possamos aí estar reconhecendo, lembrando tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Como eu disse no início, não apenas no dia de hoje, pelo qual nós comemoramos a Páscoa, mas todos os dias das nossas vidas. Porque todos os dias Deus está nos protegendo. Todos os dias nós temos que estar ali vigilantes, como Pedro fala que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Porque o diabo está constantemente querendo fazer com que nós caiamos no pecado e que possamos nos separar da comunhão com Deus. É como eu já falo, né, e já falei no passado, todo dia nós temos que matar um leão em nossas vidas.
Nós devemos enfrentar todos os dias um leão e vencer esse leão, para que possamos estar aí na comunhão com Deus. Vamos encurvar nossas cabeças mais uma vez. Vamos agradecer ao nosso Deus e logo em seguida vamos para a meditação da palavra. Oremos. Amado Deus, mais uma vez aqui nós estamos a agradecer-te pela sua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, pela sua infinita graça em nossas vidas. Te pedimos, Pai, mais uma vez que o Senhor venha estar me usando para que eu possa estar falando a tua palavra como convém. Sei que eu não sou merecedor, que eu sou um miserável pecador, mas que eu possa falar segundo a tua vontade. Minha boca seja um instrumento que possa transmitir a verdade do Senhor. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados. Vamos estar iniciando aí a nossa meditação na palavra de Deus, onde eu convido os amados a abrirem Mateus, capítulo 26. Vamos ler do verso 17 ao 30, onde vamos estar trabalhando aí a temática trazendo a memória. Mateus, capítulo 26, o verso 17 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei: Mestre, manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E ele, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mais uma vez, agradecer ao nosso Senhor. Pai amado, gratos nós estamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, quando nós falamos sobre Páscoa, em nossa mente, o que seria que passa, né? O que está passando
né? Geralmente, quando nós falamos de Páscoa, qual é a primeira imagem que aparece? Seja sincero, não é porque você conhece a verdade que você vai dizer algo diferente. Mas dentro do seu coração, quando nós falamos de Páscoa, o que é que vem em sua mente? E quando perguntamos justamente nesse aspecto da Páscoa, e nos referimos sobre o símbolo, qual é o símbolo da Páscoa? O que aparece em sua mente? Porque quando nós falamos de Páscoa, aos nossos olhos ou à nossa mente, a primeira coisa que aparece é o coelho da Páscoa. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o coelho não é o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa que nós conhecemos e nós sabemos muito bem, e hoje de manhã, né, foi falado um pouco sobre a Páscoa real e foi tocado também sobre isso, né, que a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa, mas é o Cordeiro Pascual, que simboliza aí o que Cristo ia fazer por nós. Você pode até achar estranho, né? Ou alguns, né? Nós que conhecemos a verdade, não. Mas alguns podem até achar estranho dizer que um cordeiro é o símbolo da Páscoa. Porque toda vez quando nós falamos de Páscoa, e principalmente quando nós conversamos com criança sobre a Páscoa, geralmente ela já vem cantando, principalmente as pequenininhas, né? Já começa a ver, né? Quando a gente fala da Páscoa, já começa a dizer: coelhinho da Páscoa, que trazei para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Mas não é isso. Isso são coisas que estão colocando na cabeça do povo. E principalmente quando fala sobre Páscoa, além do coelho, vem a questão dos ovos de chocolate. Até tem essas musiquinhas, né? Um ovinho de chocolate para que o povo possa trazer para ele, né? Como eu falei, né? O coelhinho da Páscoa que traz para mim 1 ovo, 2 ovos ou 3 ovos assim. Mas na realidade, quando nós olhamos, vemos que isso não passa de uma inventação diabólica para tirar o foco. Da mesma forma, quando nós falamos do Natal, o Satanás tenta substituir o verdadeiro sentido do Natal. Da mesma forma, ele tenta tirar aqui da mente do povo, para que o povo não saiba o que é realmente ou no caso, o que é a Páscoa. Porque o diabo não quer que as pessoas conheçam realmente o que significa a Páscoa. O que é o Cordeiro Pascual? Lembre-se que o Satanás, ele quer que as pessoas não conheçam a Deus, não conheçam a verdade, porque só através da verdade que a gente somos libertos do pecado. E o interessante que aqui a gente vê que é o coelhinho da Páscoa que traz ovos de chocolate. E quando a gente para pensar, será que coelho bota ovo? Isso é uma enganação para as crianças. Porque coelho não bota ovo. Mas na mente da criança está sendo introduzida isso, que o coelho bota ovo. E principalmente chocolate. Ah, pastor, mas é uma criança, isso não tem nada demais. Quando ela crescer, ela vai saber que isso aí é só um conto, que não é verdadeiro. Mas
Já desde criança já é Satanás querendo aí, fazer com que as pessoas não conheçam o real sentido da Páscoa. Já está querendo introduzir em seus corações a desenvolverem as concupiscências. Porque quando chega nessa época, principalmente nessa época da Páscoa, é a única época que você encontra ovos de Páscoa. Porque durante o ano não há ovos de Páscoa. O ovo de chocolate, vamos dizer assim, ovos de chocolate, não é nem de Páscoa, mas é os ovos de chocolate. Porque não tem. Existe uma marca aí que tem um chocolate que é formato de ovo. Mas por que não existe outros que não fazem chocolate em formato de vários tamanhos? Esse é um ovinho pequenininho assim que vem com os brinquedinhos. Mas por que as outras não fazem? Ganância. Por que ganância? Porque vai ficar algo rotineiro. As pessoas vão cair no costume, vamos dizer assim, não vai ter aquele atrativo do que se eles botarem para vender apenas em uma época, a quantidade que eles vão vender é muito maior do que ele disponibilizar o ano inteiro. Veja que eu assisti mesmo uma reportagem que sexta-feira já não tinha mais ovos, já estava faltando. Tinha lojas, mercados que já tinham comprado, já tinham reabastecido o estoque e já estava acabando. Tinha uma média aí de 16% de aumento nas vendas de ovos de chocolate. E olha a situação que nós estamos vivendo. Olha, podemos dizer que estamos aí praticamente numa recessão. O poder aquisitivo do povo, cada dia que passa, está sendo menor. Você vê que você vai ou você ia no supermercado com um valor X, você trazia compras para o mês inteiro. De um tempo para cá, esse mesmo valor X você compra, não dá para passar o mês. E nesses últimos dias, esse mesmo valor X, você não passa 15 dias. Para você ver, as coisas vão aumentando. Mas mesmo assim, as pessoas, por causa da época, não podem passar sem ficar com os ovos de chocolate. Veja que isso vai fazer com que desenvolva justamente as concupiscências, os desejos para que você possa estar. E se você olhar, o chocolate é algo que praticamente todo mundo gosta. É uma raridade daquelas pessoas que não comem chocolate. Tem aqueles que têm alergia, mas mesmo assim gostam. Mas são poucos que não gostam de chocolate. E há vários tipos, o meio amargo, o amargo ao leite, enfim, o chocolate belga tem muito. E isso está fazendo com que as crianças criem gosto e esqueçam do que é o verdadeiro significado da Páscoa. O que é a Páscoa? Por que existe a Páscoa? Qual é a razão da Páscoa? Por isso que nós temos que trazer à memória, e isso não apenas hoje, nessa época que estamos passando, mas devemos colocar em nossa mente e introduzir na mente de nossos filhos o que é a Páscoa e o que a Páscoa traz. Precisamos saber e mostrar para as pessoas que quem é o Cordeiro Pascual.
E o Cordeiro Pascual é Jesus Cristo. Mostrar a essas pessoas o que ele fez por nós. Por que Cristo precisou morrer? Por que ele precisou sofrer? Veja que a Páscoa é a celebração das primícias no período judaico. É a comemoração dos pães asmos, aonde ali estava, se lembrar um pouco, o ano passado que nós falamos sobre isso, vem falando aí sobre o sofrimento do povo de Israel, quando estava ali aprisionado, estava sendo escravo do povo egípcio. E a Páscoa veio trazer libertação para esse povo. Mas quando nós falamos hoje na comemoração da Páscoa, nós devemos trazer na nossa mente que Cristo veio ao mundo, que Cristo sofreu, que Cristo morreu, mas também que Cristo ressuscitou. E a celebração da Páscoa mostra que Cristo ressuscitou para que cada um de nós pudéssemos ter vida. Tanto é que a Bíblia fala, se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Ele é aquele que João chega, o João Batista chega e fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas nós devemos trazer à mente não apenas isso, mas devemos lembrar, e isso é fundamental, Cristo morreu por nós, morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e devemos trazer em nossa mente, trazer à nossa memória que por causa da morte de Cristo, porque ele morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia, ele trouxe comunhão. Nós devemos lembrar que a Páscoa também é um momento de comunhão. Como o versículo 17, se vocês prestarem atenção, ele vai dizer que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos dizendo: aonde quer que nós façamos o preparativo para comer a Páscoa. Como nós falamos, a Páscoa ela foi instituída ali no Egito, quando o povo de Israel estava ali preso. Senhor, como foi falado de manhã, o Senhor levantou Moisés, fez com que Moisés falasse com o Faraó, para que o Faraó libertasse o povo. O Faraó, ele não libertou o povo. Então, Deus mandou 10 pragas. Mas o Senhor tinha avisado que iria endurecer o coração do Faraó, para mostrar não apenas para o povo do Egito, mas também para o povo de Israel, que na época ainda não era nação, mas os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, quando José chegou e trouxe sua família, e eles cresceram muito ali. Mas também todas as nações. Porque por onde o povo passasse, eles já tinham ouvido falar como Deus tinha libertado o seu povo com mão forte. Então as pragas eram para mostrar que só há um Deus, um único Deus vivo, o único pelo qual nós devemos prestar culto, que nós devemos ter
adorar a Ele com sinceridade de nossos corações. Mas veja que como o Faraó não queria libertar, né? Estava com o coração endurecido, não libertava o povo. Então Deus mandou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Mas, como foi falado, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque já foi falado isso pela manhã com a irmã Meire. Então, para que o povo não morresse, então Deus mandou que o povo de Israel matasse um cordeiro e passasse o sangue ali nos umbrais. E é justamente isso que simboliza a Páscoa, né? A passagem. Né? Veja que o cordeiro que ele tinham que matar, né? Tinham que sacrificar, tinham que ser, no caso que iria imolar, não podia ser qualquer cordeiro. Esse cordeiro, em primeiro lugar, tinha que ser macho. Não podia ser fêmea. Tinha que ser sem mácula, né? Ele não podia ter mancha alguma. Tinha que ser sem defeito. E tinha que ser adulto. No caso, com 1 ano de vida. Por que isso? Lembre-se que isso simbolizava o que Cristo ia fazer. Ou seja, o cordeiro representava Cristo morrendo por nós lá na cruz. Então veja que como Jesus era homem, o cordeiro tinha que ser macho. Como Jesus saiu com 30 anos de idade, e para os judeus essa era a maior idade, então o cordeiro tinha que ser de 1 ano, que é a maturidade do animal. Como a gente vê que Hebreus fala, em tudo ele foi tentado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e em nada pecou, então esse cordeiro não poderia ter mancha, que simbolizava ali o pecado. E como lá a própria palavra de Deus fala que nenhum de seus ossos seria quebrado, e foi cumprida essa profecia, que Cristo morreu e nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque era de costume quebrar as canelas dos condenados à morte de crucificação, para que eles morressem mais rápido. Mas no caso de Cristo, Cristo deu a sua vida, e quando o soldado chegou lá, ele já estava morto. Então Jesus deu a sua vida por nós. Então esse cordeiro, ele não poderia ter defeito algum. E por isso que nós vemos essa representação. Porque esse cordeiro estava, como eu falei, representando o que Cristo iria fazer por nós. O cordeiro estava ali representando a Cristo, o qual estava pagando o preço de nossos pecados lá na cruz, porque ele morreu. Porque sem a morte, porque o salário do pecado é a morte, e Hebreus diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado, sem isso nós não poderíamos ser salvos. E Paulo fala que ele rasgou a sua escritura de dívida, a minha também, lá na cruz, porque ele derramou seu sangue por nós. Aquela dívida que era imposta, como Paulo fala que todos pecaram e todos estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Cristo chegou lá, chegou com a escritura, ó a sua dívida, ó. Está paga. Ele pagou por mim, ele pagou por você. E ali, voltando
para o contexto da Páscoa lá no Egito, você vê que ali o Senhor chegou, instituiu que cada família comesse um cordeiro. Mas se a sua família fosse pequena, você podia trazer outra para ter comunhão ali, né? Para que vocês pudessem estar juntos. E além de mostrar que o cordeiro, ali onde eles deviam estar ali junto, onde estava mostrando a questão de Israel, nós vemos aqui que o cordeiro era um sinal de libertação e comunhão, como nós falamos, né? Porque, como foi dito, a Páscoa era para libertar o povo, e a Páscoa ali é a saída do povo de Israel, e foi instituída no período da 10ª praga, aonde iria ser a morte dos primogênitos. Então, o anjo que passasse, né, quando passasse e visse o sangue nos umbrais, ele iria passar por cima. Então, a gente vê que em toda casa que houvesse o sangue, a gente vê isso no versículo 7 de Êxodo, capítulo 12, aconteceria, vamos dizer assim, estava acontecendo, se a gente botar aí um churrasco no nosso dia, um saboroso churrasco de cordeiro que estava sendo temperado, ou que tinha sido temperada com ervas amargas e acompanhada com pão asmo, ou seja, pão sem fermento, no versículo 8. E eles estavam comendo ali rápido, porque Deus estava preparando já o percurso para que eles pudessem, ir embora. Porque Deus tinha prometido a libertação e Deus estava aí cumprindo. E Jesus Deus tinha prometido que o povo ia sair apressadamente, que o povo deveria estar pronto. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, pelo que Ele fez por nós, Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Porque lembre-se que a palavra de Deus nos fala que nós éramos inimigos de Deus. Paulo fala que nós agora, por causa de Cristo, nós temos a paz com Deus. João vai falar no capítulo 6, versículo 55 a 57, dizendo: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Isso não quer dizer que você vai estar comendo literalmente a carne e bebendo literalmente o sangue de Cristo. Isso quer dizer que você está tendo comunhão com Ele. Você está tendo ali um relacionamento íntimo com Ele. E lembre-se, quando a gente estamos ali reunidos no corpo, e é essa a importância de nós nos reunirmos como um corpo, estamos juntos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor Jesus Cristo. João também vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, o verso 6 e 7, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos. E não temos, e não participamos, ou não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, como Ele na luz está, também temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que o cordeiro, ali a Páscoa, que nós não temos mais o cordeiro, hoje nós temos a ceia, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Traz comunhão, traz
um relacionamento íntimo. E veja que ali eles fizeram essa refeição, né? Uma expressão de comunhão. A gente sabe que quando nós temos comunhão com as pessoas, nós temos prazer de recebê-las em nossa casa para que possamos estar comendo juntos. Pode olhar na história, uma refeição sempre foi um símbolo de comunhão. E aqui, eles estavam juntos, ali, comendo, se preparando, só para escutar o sinal. É hora de ir embora. É hora de sair, é hora de partir. Mas eles estavam juntos, unidos ali por causa da Páscoa. Lembrando, ou nesse caso, vivenciando o que Deus estava fazendo por eles. E eu me lembro de Salmos, quando o salmista chega no Salmo 133 e fala que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É tão triste quando nós olhamos e vemos alguns irmãos intrigados com outros, irmãos que têm rixa, têm raiva, têm ira contra outros. A Bíblia diz que longe de vós seja toda ira, toda amargura, né? Então tem que estar bem longe de nós, toda mágoa, tudo, para que possamos estar aí em comunhão. A Páscoa deve trazer à nossa mente que esse momento é um momento de comunhão uns com os outros. Mas a Páscoa, como eu falei, para trazer à mente, deve trazer também recordações. A Páscoa vai trazer lembranças. Mas quando nós falamos de lembrança, o que nós devemos lembrar? O que nós podemos chegar? O que a Páscoa pode fazer com que nós recordemos de um evento do passado que nós passamos, né? Uma Páscoa passada, a Páscoa de 2000, a Páscoa de 99. O que a Páscoa deve trazer de recordações em nossas vidas? Lembre-se que para o povo judeu, a Páscoa traz recordações do passado, do sofrimento que eles passaram no Egito, mas também traz a alegria da libertação do povo através da mão forte de Deus. Para nós, isso também deve estar em nossa mente. Nós devemos lembrar do cuidado de Deus com seu povo, porque Ele ainda continua com o mesmo cuidado ainda hoje. Mas eu quero trazer em primeiro lugar aí a recordação da morte de Cristo, que é crucial em nossas vidas. Como nós falamos, Ele é o Cordeiro Pascual. É Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que Isaías profetizou, dizendo que Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, assim Ele não abriu a sua boca.
É ele que Paulo fala, dizendo para que cada um de nós possamos estar limpando o fermento do velho homem, limpando o pecado, relembrando que nós somos uma nova criatura. E ele usa esse contexto de fermento, né, limpando o fermento do velho homem, porque nós somos agora uma nova massa. E ele vai dizer no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios, que assim como estáis sem fermento, ou seja, você tirou aquele fermento fora, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. E lembre-se que a Páscoa ela é celebrada com pães asmos, ou seja, pão sem fermento. E fermento, em grande parte das Escrituras, representa pecado. Ou seja, que possamos limpar os nossos pecados, porque Cristo morreu na cruz por nós. Ele entregou a sua vida por causa de mim e por causa de você. Aonde Paulo fala que ele se humilhou, aonde ele, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Lembre-se, nós não vamos entrar aqui em detalhes que nós já falamos sobre isso. Mas lembre-se que traga na sua memória, né? Traz na memória que a crucificação é um instrumento não apenas de condenação à morte, mas também um instrumento de tortura. Tortura psicológica, tortura emocional e tortura física, levando ao condenado à morte. E Cristo suportou a cruz, entregou a sua vida, derramando o seu sangue por mim e por você. E ali na cruz há tantas lições para nossas vidas, da entrega total do nosso Senhor, da sua submissão e a sua obediência. Tanto é que ele fala, antes da crucificação, Senhor, que não faça a minha vontade. Ele disse, olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse caso, mas que seja feita conforme a tua vontade. A crucificação de Cristo representa submissão, entrega e obediência incontestável à vontade do Pai. Por isso que Paulo fala que ele a si mesmo se humilhou. Cristo não precisava e nem tinha a necessidade de passar por essa situação. Ele era puro, ele é puro. Como falamos anteriormente, em tudo ele foi tentado, mas nada pecou. Ele não tinha culpa de nada, tanto é que quando chega em Pilatos diz que não tinha dolo, não via dolo nenhum nele. Né? Não tinha. Ele fala o seguinte, no verso 6, capítulo 19, né? Dizendo ali que chegou os principais sacerdotes e os servos, querendo que ele o crucificasse. Então Pilatos disse, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Eu não vejo o que ele fez de errado, mas ele morreu na cruz por amor de cada um de nós. Paulo em Coríntios vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Cristo provou uma obediência para a morte, para que cada um de nós pudéssemos ter a obediência para a vida. Quando nós reconhecemos a Cristo, quando reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, estamos, em outras palavras, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, tendo a vida eterna. Mas quantas pessoas, quantos daqueles que se chamam crentes, só querem viver para agradar a si mesmo. Só querem andar de uma maneira que agrada, como eu estou escutando isso muito, olhando para o seu próprio umbigo, ou seja, fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que ele acha que é melhor para si. Esquece que Cristo poderia ter feito o melhor para ele, que não era sofrer, que não era ser humilhado, que não era ter levado a chicotada, ser crucificado ou ser coroado com coroa de espinho, ter levado o caniço na cabeça, ser cuspido. Ele poderia ter evitado tudo isso. Mas ele olhou o que era melhor para você. Para você, que ele olhou e ele quis fazer a vontade de Deus. Você também está procurando fazer a vontade de Deus? Olhe para a sua vida, que possamos cada um de nós olhar para nós. Será que estamos recordando aí, trazendo à nossa mente o que Cristo fez por nós? Lembrando que ele morreu. Paulo em Coríntios vai dizer que traz a essência da vida diária do cristão no capítulo 5, do verso 14 a 15 do 2 Coríntios, que traz aí uma vida diária de um cristão verdadeiro. Alguém que já aprendeu a crucificar a si mesmo. Será que estamos crucificando a nós? Será que estamos realmente negando a nós mesmos? Paulo, meus amados, traz em si um grande exemplo de como deve ser a vida de um crente que já foi crucificado. Um crente que já foi ao pé do Calvário, até o pé de Cristo. Veja aqui em Gálatas, algo que deve estar em nossa mente e nunca deve sair. E deve ser até um princípio para cada um de nós de vida. Aonde ele fala que já tinha morrido pela lei, a fim de viver para Deus. Aí ele fala, no verso 19 e 20 de Gálatas 2, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo morreu por ele. E ele se transformou. Ele deixou de viver aquela vida de perseguição e agora ele era um servo de Deus, onde pregava a palavra. E você? Você tem crucificado a sua vida? Você tem carregado a sua cruz? O Senhor diz que cada um de nós devemos carregar a nossa cruz e segui-lo. Que possamos estar aí meditando. E nunca esqueça, a cruz de Cristo envolve sacrifício e servi-lo também. Mas também é uma alegria que podemos dizer que
a Páscoa, né, ela traz essa recordação em nossa mente da ressurreição. Falamos no início que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão teria sido a nossa fé, ou é a nossa fé em vão. Mas Cristo ressuscitou. Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E qual o impacto isso tem em nossas vidas? O primeiro impacto aí é que mostra que a ressurreição prova que Jesus é Deus, a sua divindade. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Em Romanos 1,4, nós temos uma declaração fundamental a respeito da pessoa de Jesus. E este é o fato mostrando que Ele ressuscitou. Diz o seguinte: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Muitos podem dizer, ou podemos falar que muitos podem dizer que foi um milagre, né? Que até Satanás tem poder para causar prodígio, né? E tudo isso para enganar as pessoas. Lembre-se, Satanás quer enganar a todos. Outros também podem dizer que é uma enganação. Muitos seguidores, como de Buda, Maomé e Confúcio, né? Eles podem dizer assim: não, Jesus foi um homem iluminado como o meu mestre também foi. Mas a diferença desses para o nosso Senhor Jesus Cristo é que todos eles estão mortos e nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles venceu a morte. Mas o nosso Senhor sim. O nosso Senhor venceu. E é importante lembrarmos que muitas seitas rejeitam a divindade de Cristo, ou colocam em uma posição inferior, né? Uma posição menor do que é de Deus. No entanto, nós vemos que Ele é Deus. A ressurreição mostra realmente aí que o Senhor tem o poder tanto da vida como da morte. Como também a ressurreição, ela atesta a confiabilidade das Escrituras. Porque quando a gente olha, muitas pessoas criticam, e principalmente quando nós falamos sobre a confiabilidade das Escrituras, as pessoas rejeitam, mas nós vemos que há muitas provas, tanto interna como também provas externas, que dão credibilidade às Escrituras. Nós não vamos entrar nas provas, porque senão vai ficar muito extenso, mas só para os irmãos terem ideia, meus amados, que a Escritura fala que as pessoas viram Cristo vivo. A Escritura fala... Só um minuto, meus amados. Aqui a bateria começou a arriar. Só um instantinho. Botar aqui para o computador não desligar. Eita. Prontinho. Desculpa, irmãos. Só lembrando, retornando, a Escritura mostra que Jesus ressuscitou e apareceu para 500 pessoas. E Paulo fala em 1 Coríntios 15 que muitos deles ainda estavam vivos. A Escritura fala de nomes de pessoas reais que viveram,
né, e que está registrado no livro histórico secular. Então, mostra, nós temos provas tanto internas da própria palavra de Deus, como também externa, mostrando que a palavra de Deus está realmente aí sendo que ela é verdadeira. Até descoberta arqueológica mostram tudo que Cristo, ou tudo que a palavra de Deus já tinha falado, cidades, tudo a palavra de Deus mostra. E em Salmo, capítulo 16, o verso 10, o salmista Davi profetizou ao falar sobre o livramento e a ressurreição de Cristo, que diz assim: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exalta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Pedro, em Atos 2, ao proferir o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro sermão ousado, né, de Pedro, refere-se o seguinte, no capítulo 2, versículo 31. Prevendo isto, no caso falando de Davi, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então veja que o próprio Pedro reconhece que Davi, há muito tempo atrás, estava mostrando que a ressurreição iria acontecer. E prova que é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, digna de credibilidade. Também nós vemos aqui que a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa própria ressurreição. Paulo vai colocar a ressurreição do Senhor Jesus como a base e a causa final de nossa esperança como cristão. Ele vai dizer o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Somos mais infelizes de todos os homens. Então, a ressurreição de Jesus, ela é sem dúvida o alicerce de nossa fé, da nossa esperança, que nós, quando nós morrermos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que Ele voltar, nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Agora, se nós esperarmos nessa vida, somos mais miserável de todos. Ainda, a Páscoa, ela traz em nossa memória, uma forma bem rapidinho, do perdão de Cristo. Né? Quando nós lembramos do que Cristo fez por nós, devemos lembrar que Cristo morreu para pagar o preço de nossos pecados. Por isso que quando nós confessamos a Ele, ou seja, quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, somos salvos. Por isso que foi falado para lá o carcereiro: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, serão perdoados os vossos pecados. Por isso que Paulo fala: se Cristo nos perdoou, somos perdoados. Né? E ele fala que o amor dele, a morte na cruz, pagou o preço dos nossos pecados. Nós somos perdoados. Ele vai falar que Cristo nos perdoou sendo nós ainda pecadores. Que pela graça de Deus nós somos salvos. E
ou quantas pessoas ainda hoje que podemos dizer não reconhecem a Cristo como Salvador? Quantas pessoas não pedem perdão? E eu quero trazer o outro lado da moeda. A Bíblia fala que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Quantos de nós que falamos que aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele como Salvador, esquecemos de perdoar o próximo? Então, relembre, traga à memória o que Cristo fez por você. Lembre-se que Cristo lhe perdoou. E da mesma forma que Cristo perdoou, porque um dia você pediu perdão, mas lembre-se de outro detalhe, que antes de você pedir perdão, Ele já tinha lhe perdoado. Lembre-se, sendo nós ainda pecadores. Da mesma forma, você deve perdoar o seu próximo antes dele lhe pedir perdão. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará das vossas ofensas. Em outras palavras, como você pode pedir perdão se você não perdoa? Colossenses capítulo 3, verso 13 a 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Será que realmente, quando estamos orando ao nosso Deus, nós, quando lembramos de alguém, e uma queixa, e uma intriga, será que colocamos na mão de Deus, entregamos na mão de Deus e perdoamos essa pessoa? Paulo fala que antes nós devemos ser para com os outros benignos, misericordiosos. E ele fala de novo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, o verso 3. Recorde o que Cristo fez. Recorde da sua morte, recorde da sua ressurreição e recorde do perdão e perdoe uns aos outros. E por fim, de uma maneira bem rápida, a Páscoa deve trazer à nossa mente que nós devemos ter aí um momento de transformação. Meus amados, ao refletir tudo que Cristo passou por nós, não tem como, de forma alguma, não haver transformação. Quando a gente olha, ou quando nós contemplamos o Calvário, é impossível não haver mudança de vida. Irmãos, veja que Cristo passou, como eu posso dizer, como a gente fala, um bocado de perrengue. Ou como diz o ditado popular, comeu pão que o diabo amassou. Sofreu.
por mim e por você. E isso não trazer transformação em sua vida, e principalmente se você diz que chegou ao pé do Calvário, então eu creio que você tem que andar mais um pouquinho até chegar lá, viu? Que eu acho que você não chegou ainda no pé da cruz, não. Não chegou de forma alguma. Porque quando nós chegamos ao pé da cruz, quando nós contemplamos o que Cristo fez por nós, a sua crucificação, a sua humilhação, não há como não haver transformação. Não tem como uma pessoa em sã consciência que, refletindo o amor de Cristo e o que ele fez por ela, não venha a ter uma transformação. Não existe aquilo superficialmente, foi transformado superficialmente, não. Ele não foi transformado de forma alguma. Lembre-se que o arrependimento é mudança de mentalidade, pensamento. Porque quando nós mudamos aqui, o modo de agir, o modo de falar, tudo vai também se transformar. Depende, mudança. Então, concluindo, lembre-se que a Páscoa é um momento de nós refletirmos, um momento que deve trazer em nossa mente, onde nós devemos ter momentos aí de comunhão, de recordar tudo aquilo que Cristo fez por nós e principalmente de transformação em nossas vidas. Hoje nós temos a ceia. Nós não temos mais aquela Páscoa judaica. Nós não comemoramos daquele jeito. Porque quando Cristo morreu, ele deixou a ceia. Lá ele instituiu a ceia. Ele disse, olha, esse é o meu corpo. Pegou o pão, deu graça partindo disso. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Logo em seguida ele pegou o suco de uva e disse, olha, esse é o sangue da nova aliança. Ele disse, comei e bebeis em memória de mim. Trazendo à memória o verdadeiro sentido da Páscoa. Onde o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro da Páscoa. Porque só Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oremos. Amado Deus, mais uma vez somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor. Que possamos sempre trazer em nossa mente, não apenas hoje, como nós já falamos, mas que possamos, Senhor, a cada dia estar lembrando a sua graça em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós suplicamos e agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, meus amados, Deus abençoe a cada um, que possamos estar firmes aí e nunca esquecendo do que Deus fez por nós, o que Cristo fez por cada um de nós. Amados, até o presente momento, eu não tive ou não vi até agora, nenhum comentário como seria para a próxima semana. Por enquanto está tudo em pé, pela graça de Deus estaremos retornando. Não sei se vai acontecer como aconteceu da última vez, que o decreto chegou de última hora, já vingando, tendo validade já naquele mesmo dia. Então impossibilitando aí, como posso dizer, os nossos cultos presenciais. Então, fiquem em oração, para que possamos aí estar retornando. Qualquer coisa, a gente fala aí, a gente entra em contato,
né, e ver como vai ser. Né? No mais, irmãos, Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus permitir, na igreja às 7h30 da noite. E como nós falamos, né, pela manhã, se voltarmos, sábado, jovens. Mas se não voltarmos, nós não temos condições de preparar, né? Está sendo muito corrido, né? Essa noite eu dormi às 3 horas da madrugada fazendo o preparativo para o final de semana. E ainda a gente vai continuar ainda nos preparativos. Então que Deus abençoe a todos, né? Domingo pela manhã, 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite vai ser o culto de adoração ao nosso Deus. Então, vamos orar e agradecer mais uma vez ao nosso Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, não temos palavras. Pela sua compaixão, sua misericórdia, seu amor. Pai, agradecidos estamos, porque nós sabemos que não há nada em nós que pudéssemos fazer por merecer a sua graça, por tudo aquilo que Cristo passou por nós. Só temos que, como o salmista pergunta, né, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? A única palavra que vem à minha mente é fidelidade, Senhor. Que possamos ser fiéis cada vez mais, tirando tudo aquilo que não lhe agrada. Abençoa a nossa semana, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, uma boa semana, e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém.